Olá, eu sou Walter Bruno Santos, professor de matemática, e hoje falaremos sobre números racionais, adição, aula para o sétimo ano. Quando a gente fala de números racionais, e eu já tenho um vídeo explicando sobre isso, os racionais eles podem se apresentar de duas maneiras diferentes. Ou ele se apresenta como um número decimal, ou se apresenta como uma fração. E a gente vai ver todos os tipos em alguns exemplos de adição aqui. O exemplo mais básico é o seguinte: duas frações, né, com o mesmo denominador e positivas. A gente tem um meio mais 3/2. Um meio mais 3/2, como é que a gente resolve isso? Sempre quando o denominador é igual, a gente repete o denominador e faz a operação com os numeradores. Nesse caso, a gente tem 1 mais 3. 1 mais 3 é igual a 4. Isso vai dar 4/2. Se a gente lembrar bem, como é que é o símbolo de divisão? O símbolo de divisão é esse. E esse símbolo de divisão lembra o quê? Lembra uma fração. Por que que ele lembra uma fração? Porque o que acontece? Toda divisão é uma fração. Toda fração é uma divisão também. Então, 4/2 a gente tem como 4 dividido por 2. Isso dá 2. Então, temos a resposta da nossa primeiro exemplo aqui. Um segundo exemplo, também duas frações positivas, né? Mesmo denominador também. Então, vamos lá. Repete o denominador, que nesse caso é 3. Somos numeradores, 7 mais 9. Isso vai dar 16. Não dá para simplificar 16 e 3, então 16 terços seria a nossa resposta. Ah, Walter, eu não gosto de deixar como fração imprópria. Eu gosto de deixar como fração mista. Também é possível. Como é que eu transformo isso em fração mista? Divide 16 por 3. Qual número vezes 3 chega perto de 16? É o 4. 4 vezes 3. 4 não, desculpa, é o 5. 5 vezes 3, 15. 16 menos 15 vai sobrar 1. Esse número aqui, que é o quociente, ele vai ser a parte inteira da nossa fração mista. O resto vai ser o numerador. E o denominador não muda. Ou seja, ou eu posso deixar como fração imprópria, 16 terços, ou eu posso deixar como 5 inteiros e 1 terço. O denominador não muda, continua 3. O resto é o numerador e o quociente, a parte inteira. 5 inteiros e 1 terço. Aqui a gente tem 1/2 mais 1 terço. Aqui a gente já dificulta um pouco. Por quê? Porque nesse caso a gente tem frações com denominadores diferentes. Só que nesse caso ambas são positivas. Então o que vai acontecer? Nesse caso aqui, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar essas frações em frações com o mesmo denominador. Então a gente vai usar frações equivalentes para fazer isso. Então a gente vai tirar o MMC dos denominadores, 2 e 3. Quem quiser tirar, pode tirar o MMC aqui. Entre 2 e 3, divide por 2, vai dar 1, aqui vai dar 3, divide por 3, vai dar 1 e aqui 1. Só que como 2 e 3 são primos, o MMC entre números primos sempre é o produto entre eles. Em outras palavras, o MMC entre 2 e 3 vai ser 2 vezes 3. Então aqui a gente divide embaixo, multiplica em cima para saber quem é o numerador, ou seja, depois do valor do MMC, a gente divide embaixo, multiplica em cima. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Ou seja, nosso primeiro número aqui é 3. 6 dividido por 3, 2 vezes 1, 2. Positivo. Agora a gente simplesmente repete e soma. 3 mais 2, 5. 5 sextos. Aqui a gente tem uma situação interessante. Uma adição entre uma fração positiva e uma fração negativa. Então vamos lá. Primeira coisa é tirar dos parênteses. Tirando dos parênteses ficaria 1/8 menos, porque o sinal de mais não faz trocar o sinal, 1/5. Aqui mesma coisa, a gente vai tirar o MMC dos denominadores. Então nesse caso aqui seria MMC de 8 e 5. O MMC de 8 e 5 a gente vai dividir por 2, vai dar 4. 5 repete, por 2 vai dar 2, o 5 repete, por 2 vai dar 1, o 5 repete, por 5, 1 e 1. Multiplica 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, vezes 5, 40. Ou seja, nossos novos denominadores vão ser 40.
Para saber quem são os nossos novos numeradores, a gente vai dividir embaixo e multiplicar em cima. 40 dividido por 8, 5 vezes 1, 5. 40 dividido por 5, 8 vezes menos 1, menos 8. Repete o denominador, faz a operação com os numeradores. 5 menos 8. Vamos lembrar que 5 menos 8 é igual a menos 3. Então, menos 3, 40 avos. Essa seria a nossa solução e uma conta um pouquinho mais trabalhosa. Vamos evoluir um pouco mais. Essa conta aqui a gente tem duas maneiras de fazer ela. Ou transforma ela em decimal, os dois números, ou transforma os dois números em fração. Aqui eu tenho dois exemplos, esse e esse. O primeiro, eu vou transformar o decimal em fração e resolver como fração. O segundo, eu vou transformar a fração em decimal e resolver como decimal, para a gente fazer exercícios de maneiras diversas. Então, vamos lá. Aqui, eu vou transformar, então, o decimal em fração. 1/8 é a mesma coisa de quê? De 8, que é o número sem a vírgula, no numerador, e o 1, seguido de tantos zeros, igual casa decimal que a gente tem. A gente tem uma casa decimal, a gente vai colocar um zero aqui. 8 décimos. Só que 8 décimos é uma fração redutível, né? Dá para simplificar em cima e embaixo, por 2. Simplificando por 2, aqui ficaria 5 e aqui ficaria 4. Então, ficaria 4/5, na verdade. Mais meio, né? Agora, a gente pode tirar o MMC de 2 e 5. MMC entre primos é sempre o produto entre eles, então 2 vezes 5. Divide embaixo, multiplica em cima. 10 dividido por 2, 5 vezes 5, 1. Desculpa, vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 1. Vezes 4, 4. Positivo. A gente soma aqui, isso vai dar 9 décimos. 9 décimos é a mesma coisa de 0,9. Ou seja, a resposta em fração seria 9 décimos, a resposta em decimal seria 0,9. Aqui, agora a gente vai transformar a fração em decimal, para ficar justo, né? Então, olha só, como é que eu vou transformar menos 5 meios em decimal? O menos continua, 5 meios, toda fração é uma divisão, né? Então, esse é 5, isso é 1 dividido por 5. Então, vamos dividir. Não dá para dividir, porque 1 é menor, o 0 e a vírgula e um 0 aqui. Agora dá 2 vezes 5, 10, fica 0. Então, é 0,2. Então, essa fração menos 5 meios é menos 0,2. Olha que coincidência, porque essa fração aqui também é menos 0,2. Agora, a gente pode tirar dos parênteses, menos 0,2, menos 0,2. Olha só, sinais iguais a gente soma, né? Então, aqui vai ficar 0,2 mais 0,2, que vai ficar 0,4, ou seja, menos 0,4. Seria a nossa solução. Espera aí, deixa eu colocar o menos aqui também dentro da resposta. Isso. Nossa solução é em decimal. Porém, se eu quisesse transformar isso em fração, isso ia dar o quê? Menos 4 décimos. Dá para simplificar por 2, né? Em cima e embaixo. Então, ficaria menos 2/5. Então, quem fizer ela por fração vai dar menos 2/5 também. Uma maneira interessante de fazer. Aqui é interessante também. A gente tem duas frações que a gente vai chamar de frações mistas, né? Em que a gente tem parte inteira e parte fracionária. Vamos transformar essas frações mistas em frações impróprias, né? Então, para transformar em frações impróprias, a gente multiplica e soma. Ou seja, 3 vezes 2 mais 1. Para achar o numerador, 3 vezes 2, 6 mais 1, 7. O numerador vai ser 7. O denominador não muda, ou seja, 2 inteiros e 1/3 é a mesma coisa de 7/3. Mas, aqui, o denominador não muda, vai ficar 4. Continua negativo, 4 vezes 2, né? Multiplica aqui, 8. Soma agora, mais 1, 9. Ou seja, 9/4. 7/3 menos 9/4, né? Por que menos 9/4? Porque o sinal de mais não vai alterar o sinal de quem está aqui dentro, né? Então, vai ficar menos 9/4. Beleza. Então, agora a gente tira o MMC. O MMC entre 3 e 4 é 12.
Vamos deixar o 12 aqui, divide embaixo, multiplica em cima, 12 dividido por 3, 4 vezes 7, 28. 12 dividido por 4, 3 vezes menos 9 menos 27. Isso vai dar 1/12. Então, essa foi uma aula sobre adição de racionais. Espero ter ajudado vocês. Eu sou o professor Walter Bruno Santos. Agradeço a presença de todos. Até os próximos vídeos.